Olá, eu sou Alexandra Teodoro. E eu sou Cândido Neto. E esse é o podcast Caixa de Pandora, onde a gente traz pessoas de sucesso, histórias reais e um episódio novo toda semana. No episódio de hoje, o Caixa de Pandora abre uma história de libertação e renascimento. Quantos de nós passamos a vida inteira trancados em rotinas quadradas, guardando nossos maiores talentos em gavetas trancadas à chave? Nosso convidado passou décadas lidando com números, burocracia e a estabilidade do mundo bancário. Mas foi no silêncio de um isolamento, de uma pandemia, já na terceira idade, que ele decidiu pegar nos pincéis e libertar o artista que o mundo precisava conhecer. Estamos falando de Pádua Andrade, artista plástico, vencedor do prestigiado concurso A Batalha do Genipapo do Conselho Estadual de Cultura do Piauí e um dos maiores guardiões da memória musical do país, com um acervo impressionante de mais de 25 mil discos de vinil. Pádua, seja bem-vindo. Que honra receber você aqui. Olha, um prazer, viu, Pádua? Muito obrigado. Estou aqui com todo prazer e ouvindo esses elogios de vocês, eu tenho que ficar emocionado. Não, a gente tinha que ler para não esquecer nada, porque é muita coisa. A história é longa, viu? Tá certo. Olha, realmente eu estive no Banco do Brasil por quase 40 anos. O que você falou é verdade, são números, a gente trabalha num modo muito intenso no Banco do Brasil, como todos sabem o que é a história de bancário. Mas tem uma peculiaridade que eu tenho que revelar, dizer. Eu fugi um pouco no sentido de escolher um outro trabalho dentro do banco que fosse mais leve. Eu fui fiscal do Banco do Brasil por quase 10 anos. Isso, eu saía do banco, fazia outra atividade mais leve e ao meu modo, no sentido de, sim, cumprindo todas as normas que o banco exige, mas com a maior leveza, sem aquela cobrança de ter que estar, ter que vender, ter que... Isso aí foi uma coisa minha. Mas outra coisa que você falou, que eu achei interessante, é que, bom, durante esse tempo do banco também, eu fiz minhas garatujas, assim, essas coisas intencionadas, os meus trabalhos assim rabiscados. Ele já rabiscava, ele fica escondendo o jogo muitas vezes, entendeu? A propósito disso, aos 13 anos eu ganhei um concurso no ginásio, no primário em Piripiri. O que existia naquele tempo? Pádua, levanta só um pouquinho o teu microfone. Sim. Isso. 64 foi o ano que o governo tomou as rédeas da situação do país e começou a implementar o seu ritmo militar. E nós, alunos, tanto as armas, o hino, os selos, a bandeira, isso era um eufemismo muito deliberado até. E uma certa feita, o professor chegou lá e disse, olha, Pádua, olha, vocês aqui vão ter que fazer a bandeira do Brasil, todos vão fazer a bandeira do Brasil. E eu fui o vencedor desse concurso. Tinha 30 e tantos, fui agraciado, tinha nota, valia Isso nota. Isso era desenho. Desenho. Pádua. Agora sim, foi preciso o mundo parar numa pandemia para que você, de fato, colocasse toda essa sua verdade artística para fora e a gente pudesse conhecer o seu talento com os pincéis e telas? Isso abriu um precedente, de certo modo, porque eu parado, mas com a intenção de fazer esse tipo de trabalho, que eu já vinha há muito tempo, um pouco um modo meio silencioso, né? E me lembrei o seguinte, que essa coisa de se renovar, não existe idade, quando a gente quer, a gente pode e vai fazendo, né? Eu me lembro que outro dia, conversando com um rapaz, Pádua, tu tá com quanta idade? Eu falei para ele, pois é, e agora eu soube tu, eu disse, pois eu vou dizer uma coisa para você, tem muitos artistas aí, citei o Cartola, né? O Agenor, que depois de 66 anos gravou o primeiro disco, eu digo, tudo bem, entendeu? Então, é por aí que a gente vai, né? Nesse sentido. O mundo é muito cruel, às vezes, com esses julgamentos, não é, Pádua? Às vezes fala, nossa, mas agora... Mas agora isso é interessante porque
nós, principalmente na arte, nós, embora algum ache que tem necessidade, que seja preciso ou que não seja, todos nós, quando manifestamos nossas artes, nossa maneira de mostrar o que nós podemos fazer, ela não tem muito essa questão de idade, não. Ela aflora porque você já tem isso dentro de si. Pois é, aí na nossa sociedade, que é muito cruel, né? Ela costuma dizer que quando a pessoa passa dos 60, ela tem que vestir um pijama e deitar e esperar a morte chegar, né? Esperar a morte chegar, né? Como foi a sua relação com as pessoas, com a família, quando você resolveu entrar na arte, resolveu pintar seriamente e expor isso ao público? Eu sempre digo que o bom da vida é fazer aquilo que a gente gosta de fazer, sabe fazer, vale a pena e faz. Esses paradigmas de alguém achar que... Bom, pode causar, eu não sei se causou espanto, mas para os mais próximos não foi tanto não, sabe? Não foi tanto não, porque Você só saiu do anonimato, né? Uma vez um colega perguntou, e agora o que é que tu vai fazer, padre, do banco? E eu brinquei fortemente com ela assim, eu digo, olha, quem trabalha com os pés e as mãos são animais de tração. Aí ela foi, eu trabalho com a cabeça. Eu disse, pois você é muito ingrato com as suas respostas. Ai. Entendeu? Tem isso também. Mas eu sempre procurei levar a vida um pouco mais leve. Tentei levar e tento levar mais leve. E as artes nos conduz a isso. Né? O Padre pinta ali debaixo de uma árvore, na casa dele, na varanda, a gente já esteve lá junto. Padre, pintar mesmo, como você pinta hoje, você começou quando? Pintar mesmo? Foi na época da pandemia ou antes já pintava? Eu fazia, como falei para você, eu fazia as minhas garatujas, mas não para mostrar. Mas fazia uma aqui, outra acolá? Raramente eu fazia. E engavetava, tem algumas coisas guardadas e tal. Mas que não era assim. Agora, eu sabia que alguma coisa podia aflorar a qualquer momento. Até porque eu vinha lendo e li muito sobre os artistas, os extemporâneos, sei, alguma coisa de... E hoje a sua produção é diária, né? Eu produzo bastante. Praticamente todos os dias você está ali pintando. Eu sou inquieto com relação a isso, porque isso me dá prazer. Eu gosto de fazer. É uma coisa que vem de manhãzinha cedo, eu começo a fazer e estou sempre imaginando, sempre trabalhando em cima das minhas memórias. Eu, inclusive, quando eu conheci seu trabalho, que a Alexandra que me apresentou através de uma fotografia, né? Eu fiquei impressionado com o trabalho. Eu falei, não, eu quero ver isso pessoalmente. Você lembra disso? Eu falei, eu quero ver pessoalmente. Logo depois ela me levou na sua casa para conhecer o seu trabalho, né? E me impressionei mais ainda com os detalhes das suas obras. É um negócio assim muito impressionante. O Padre falou sobre memória, e aí eu quero abordar logo de cara aqui a tela. Né? Batalha do Genipapo, né? Do concurso que ele venceu e que aí então ele se tornou conhecido do grande público, né? E aí a pergunta é a seguinte, né? Esse foi um dos episódios mais sangrentos e importantes da independência do Brasil, né? E aí a sua tela ela foi pintada com um detalhe que ele vai explicar pra gente por que ele acha que essa tela ganhou o concurso, porque tinham tantas telas lindas também, tanto quanto a sua tela. Mas o Brasil ele sofre de amnésia histórica sem compreensão dos fatos verdadeiramente reais. Olha, eu tenho lá em casa tem o meu genro falando da batalha agora de 2 de julho, que foi em Salvador. Como Salvador talvez não saiba do Genipapo, a gente quase não sabia. Isso. Então, o Conselho de Cultura, sabiamente, através do Dr. Nelson Nery, promoveu esse concurso para dar visibilidade ao fato histórico que aconteceu há 203 anos, agora foi 203 anos. E foi muito concorrido, tinha 38 artistas e era para nós mostrarmos o que... Bom, o edital dizia que se aproximasse o máximo. O que aconteceu, que eu acho que prevaleceu? Eu nunca tiro o direito e o valor das pinceladas dos nossos grandes artistas. São ótimos, claro. Me debrucei
no que estava escrito pelos historiadores. Uhum. Eu peguei Fonseca Neto, que eu adoro, em cima do que ele escreveu, eu comecei a montar a tela. Tem um episódio assim que ele diz que o Riacho Genipapo estava dando passagem. E eu, para mostrar isso, botei um Fidié, um soldado Fidié passando. Dentro da água. Porque da assim, água. se estava dando passagem, o rio não estava cheio. Exato. Então, esses detalhes eu procurei mostrar bem nitidamente na tela, entendeu? E depois eu cognominei a tela de Rio Genipapo, um rio que se alimenta das suas águas patriotas. Quer dizer, isso eu procurei mostrar. Então, talvez tenha sido isso, mas os trabalhos de todos os 37 artistas foram grandiosos, foram ótimos, né? Agora, no caso da sua tela especificamente, é uma forma de fazer justiça à nossa história? A nossa história de desvincular de Portugal, você fala? Não, é de realmente retratar, né, o momento que a gente imagina sim. que tenha sido. Sim, olha, os anais, o que está escrito, o que existe muito, Uhum. foi mostrado um pouco ali de maneira bem peculiar. Mas tem tanta controvérsia também, mas é o seguinte, se não mostrarmos o que nós vimos através da leitura, aí ficava mais difícil. Então, essa tela hoje ela já foi para Oeiras, foi para Campo Maior, várias cidades, ela está andando aí, e é uma maneira de dar uma visibilidade maior ao fato sangrento e histórico da nossa independência, né? Ainda tem mais perguntas sobre a tela. Pois né, é. E como é que você consegue traduzir em uma tela estática o barulho das foices, o calor do sertão, o desespero e a coragem dos homens simples, né? Que enfrentaram o exército profissional? Qual foi o elemento mais difícil de colocar naquela pintura? Isso é muito interessante, que para dar ideia de movimento, porque uma batalha sangrenta, você tem que ter aquela ideia de movimento. Então, o que eu procurei aproximar foi uma técnica assim, um pouco assim, meio rudimentar, mas que ela preencheu o que eu queria, tá entendendo? Preencheu E o o que eu elemento queria. mais difícil de colocar naquela tela para você, na hora de fazer? O que mais... O que mais foi fazer os piauienses mortos, assim, de uma maneira escaldada, o sangue descer, tal. Essa foi uma maneira mais, sabe? Porque apontar o rifle assim de perto e o cara já morto ali, tal, parte para outra, essa aí foi um pouco mais... Ei, Pada, e quando você recebeu a notícia de que tinha sido vencedor do prêmio, né, do concurso, Sim. Qual foi a emoção? Eu Você... confesso uma coisa para você. Alguns colegas fizeram comentário e ninguém podia ver tela de ninguém. Sim. Ninguém. Nem nós, que era o participante, e nem o pessoal do conselho. Ninguém podia ver. Mas o que eu falei foi o seguinte: se houver alguém focado na história e no que diz o edital, eu fiz alguma coisa que fizesse que desse credibilidade àquele momento. Até o céu... Quando você fala alguém, você fala dos jogadores. Dos jogadores. Né, da comissão jogadora. É porque ela foi para a plataforma e eu fui vencedor também. Eu fui 3 mil e poucos, o segundo teve 2 mil e poucos. Nossa, foi. Tá vendo? Ela foi para... Votação online? Sim. Sim. Ela foi. Eu tive 3 mil e poucos, como é que chama? Votos não, de internautas, sim, de cliques, de curtidas? Curtidas. Né? Curtidas. Foi, e o segundo teve 2 mil e pouco. Perfeito. Então, aí já começou. Entendeu? E parece que isso prevaleceu também. Agora, é verdade que todos os grandes nomes que estavam lá na plástica são ótimos. Eu só fiz referência ao fato de ter feito uma boa leitura. E me preocupei com os matos, que é ralo e tal. Me preocupei com o céu, que foi de 9 às 3 da tarde. Essa aí eu me preocupei. O que mais te inspira no dia a dia para
para pintar? O que Eu vejo muitas pinturas suas que são reproduções de lugares, de paisagens e tal. Mas Tá. você tem alguma coisa que deve te inspirar no dia a dia para você pintar aquela coisa, mas sem estar reproduzindo algo que você já viu? O que me inspira são a história do povo, as crenças, o nosso dia a dia, as nossas paisagens. Isso é um fato que me inspira muito. E uma coisa que eu acho interessante é que ela pode ser daqui, pode ser do local, pode ser regional, mas ela transcende também. Até uma árvore caída, se você mostrar raízes, ela pode estar aqui ou pode estar na Europa, dependendo do grau da pintura. Então, em cima disso, eu faço as minhas composições. Em cima do que eu vejo, do que eu acho, das crenças, dos valores, dos costumes, eu monto meu trabalho. Então você tem uma memória fotográfica muito boa, né? Da onde você passa, fica tudo na memória para você reproduzir depois. Eu não gosto muito, mas dizem que sim. Dizem que sim. Dizem que sim. Ô, Cândido, a história do Pádua, eu conheci o Pádua antes desse concurso, e que inclusive me surpreendi, porque eu não sabia à época que ele era pintor, né? Que ele de fato fazia esse trabalho da pintura. Porém, ele já se apresentava para nós com um outro trabalho que é o de guardião de mais de 25 mil histórias musicais desse mundo. Não é só do Piauí, não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Em vinil, né? Em vinil. Em vinil. Além dos objetos, não só os bolachões, né? Como era conhecido, como os objetos, as vitrolas, e aí a minha pergunta tá? Hoje na era do streaming, onde as pessoas pulam de música para música a cada 5 segundos, que isso virou descartável e tal, quando você vivencia essa nostalgia de se debruçar, né, a ouvir os seus discos, qual é a sensação? Primeiro, eu quero falar um pouco assim do que você começou aí. A minha história com a música, mesmo de pegar disco, foi em 1978. Mas você não toca nada? Meu pai disse que não era bom porque não ia dar muita coisa, não. Eu estava com um violão lá em casa e ele chegou e disse, olha, isso aí não dá camisa não. Eu digo, pai, eu sei, tudo bem. Mas olha, a minha história com a música, em 78 eu comecei. De lá para cá, eu viajei e trazendo coisas de São Paulo. E cheguei a um ponto de assim, não vou fazer disco por ter disco, não. Eu quero contar a história da música através desses discos que eu tenho aqui. Então eu fui compondo, fui mostrando até que hoje eu tenho um 3x4 da história da música do Brasil, um 3x4, entendeu? Se você quiser ver a música piauiense na era vinil, eu tenho lá algumas... E você, além de colecionador, você conta com o maior prazer a história de cada vinil que você tem lá, né? Conto porque eu sou muito de bastidores, eu gosto da coisa tátil, eu gosto de pegar e ler a encadernação. E qual que é o critério que você utiliza para obter esses discos, esses vinis? Eu faço uma busca naqueles discos que contam um pouco a história, que são significativos, que representam. Então, eu monto tudo isso. Quer dizer, quem for o precursor o rasqueado lá, quer dizer, eu conto um pouco a história. Quer ver? Vamos lá. Faz uma pergunta qualquer em relação à música ou em relação a algum artista a nível mundial, ou nacional, ou local, que você acha que o Pádua pode contar um pouco. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, pronto. Ele sugeriu Luiz Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, tá. Luiz Gonzaga tá mais fácil, mas vamos lá, né? Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga é a primeira maestrina. E eu tenho lá disco da Chiquinha Gonzaga, desde o começo. Tem a história da Chiquinha, do pai, da vida dela com o pai dela, porque ela era uma mulher à frente do tempo. Ela era uma mulher que, entendeu? Não tinha esse critério de vou ficar em casa, não, entendeu? Então eu tenho quase tudo, livro, disco, história da Chiquinha Gonzaga e o Abre Alas, que começa tudo com ela lá. Então, e o que acontece? O meu interesse por aquilo ali, ele é tamanho que é um projeto inacabado. Se você chegar lá e perguntar alguma coisa, eu tenho deformação, tem a consolidação, tem tudo departamentalizado.
para poder fazer uma checagem do que é a história. E eu recebo vinil quase toda semana também. Bora fazer um outro Qual é teste. a música que você... Desculpa. Pode Sim, falar. Diga. Qual é a música que você ouve quando está limpando ali, catalogando os seus discos? Olha, eu sou um pouco Na eclético. vitrola, diga-se. Sim. Na vitrola, né? Tá. Não, é o seguinte, eu gosto de muita coisa, mas eu privilegio a época do tempo dos... Beatles? Não. É porque ele me manda muita música dos Beatles pra gente colocar nas mando. trilhas. Mando, mas teve uma época bem interessante da música brasileira, foi a época dos festivais. Dos festivais. Tudo que você pensar de música boa tem que beber da fonte do pessoal da época dos festivais. Milton Nascimento, Chico Buarque, Ivanis, Caetano, Elis Regina, todo esse pessoal vem da era dos festivais. Então, não tem como você fugir disso. Agora, se eu privilegiar, eu gosto de... Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que foi feita pelo nosso produtor, André Linhares. Ele coloca assim: Presta se a sua atenção. casa estivesse pegando fogo e você tivesse tempo de salvar um único vinil daquele acervo imenso que você tem, qual seria o disco que você abraçaria contra o peito e por que ele vale mais do que todos os outros? Qual o disco e por que ele vale mais? Olha, eu para citar fechou muito. Mas eu gosto muito do Taiguara. O Taiguara foi o maior melódico da história. Para mim foi o Taiguara. MPB? É, o Taiguara. Agora, o Taiguara também foi um dos maiores censurados da música brasileira. Entendeu? Se eu tivesse botar o nome, eu escolheria Taiguara para mim também. E qual é o disco mais raro que você tem lá? Eu tenho vários discos raros. Raro, pois cite alguns. Do Piauí, por exemplo, é um disco muito raro. Do Piauí, vou citar aqui. Do Piauí, vou citar um aqui, que ele é muito raro. Os Milionários, um disco raríssimo. O primeiro disco gravado no Piauí, o primeiro disco gravado foi a Organci, veio de Fortaleza, tinha a Pioneira aqui, levaram para São Paulo. E é um disco que ele tinha um cunho social. É uma banda de música que tinha um cunho social, aonde o governador ia, vamos levar para fazer aquela política e, através dela, mostrar o talento dos... E a nível nacional, qual, assim, um ou dois mais raros que você tem? Olha, eu tenho discos raros, eu tenho situações bem interessantes que, por exemplo, é muito difícil Tenório Júnior é um disco raro. Por que ele é raro? Ele é difícil de ser encontrado. O Tenório Júnior, ele saiu para fazer um show na Argentina e lá a polícia daquele tempo da repressão pegou e deu sumiço dele. Estava lá Toquinho, estava Vinícius e ele morreu pelos policiais. E ainda hoje, lá tem um hotel com nome, não sei o que, tal. Nunca resolveram essa questão. É um disco raríssimo, tá entendendo? Mas eu tenho tantos, assim, que a gente pode... Eu citei isso aqui... Lena Rios. A Barradinha. A Barradinha é ótima. A Barradinha ela ficou muito famosa com Eu Sou Eu e Curi é o Diabo, né? Quer dizer, naquele tempo lá do festival, que ela com o baiano, começa o Novos Baianos? Não. O Raul Seixas. Raul Seixas, que impulsionou muito a carreira dela. Ela é ótima, foi, né, falecida agora há pouco tempo, né, recentemente. Mas nós temos nomes aqui do Piauí, grandiosos, grandes nomes também da música piauiense. Bom, o dinheiro traz conforto, mas a arte alimenta a alma, né? Se você pudesse voltar no tempo e tivesse que escolher, a gente vai estar te colocando em situação difícil, porque eu sei que o banco lhe deu uma estabilidade, né? Mas se você estivesse na situação de hoje, né, e pudesse voltar no tempo, já conhecendo o prazer que a arte lhe proporciona, e a gente sabe que o Pádua vende quadro pra caramba. Talvez né? seja um dos artistas daqui que mais venda, né? Eu tô sempre... Graças a Deus, amém. Né? Amém. Mas como é que ficaria o coração deste ex-bancário e artista plástico? Olhe, eu sempre procurei levar a vida de uma maneira bem leve. Uhum.
as artes com certeza me convocaria para um patamar de destaque, entendeu? Isso é uma coisa, as artes me levaria. Mas existe assim, para a música, eu digo de um modo geral, tudo bem, mas eu partia para o que eu venho fazendo hoje. Com todo prazer, eu partia para isso aí, que é o... Cândido. E o que os seus colegas de banco dizem quando olham o Pádua Andrade hoje, premiado, cercado de música, brilhando na cena cultural aí? O que eles dizem? Eu tenho conversado com alguns colegas meus do tempo que eu bebi, que eu gosto muito de tomar cerveja e relaxar. Eu nunca fui assim de falar de banco quando saí do banco. Não, nunca fui assim. Eu sempre gosto do esporte e tal. Mas um outro disse assim, Pádua, rapaz, interessante. Você sempre fez o que você queria do seu modo. E não me espanta, onde você está hoje não me espanta. Ou diz assim, poxa, Pádua, tu nunca me falou nada? Eu digo, não falo por quê? Não vejo ninguém interessado por isso aqui, entendeu? Então não adianta eu querer mostrar uma coisa, porque não tem interesse. Mas aquele que tem, que observa, eu sempre dou a oportunidade de falar, de conversar, de ouvir. Acaba abrindo uma conversa, né? Hoje você é um artista que inspira muitas pessoas, traz... é referência para muita gente, principalmente as pessoas que estão começando nas artes e ficam assim, poxa vida, mas é tão detalhado, é tão detalhista, né? Você pega uma tela do Pádua, parece um retrato, né? É impressionante. E aí quem tem Quantidade interesse, de detalhes. o Instagram do Pádua está aparecendo aqui de vez em quando no podcast, mas quais são as inspirações e referências artísticas do Pádua Andrade? Nomes que você admira. Nomes que eu admiro. Olha, eu gosto dos impressionistas franceses, precursores. Gosto de Monet e gosto desse outro bem aqui, assim, que eu Pissarro. Chama Pissarro. Monet e Pissarro são os precursores. Inclusive, quando eles começaram esse movimento... aquele pessoal que gostava de didática fortemente, assim, esses não tem verba por isso. Mas depois foram ver a beleza do que é o impressionismo, a leveza das telas, e eu gosto. E do Piauí, eu não posso citar porque é tanta gente boa, mas eu lembro o seguinte, do Cílio Albuquerque, que é ótimo, você conhece bem. Foi sim, muito sim, bom. Ele é aqui de Barra, mas ele tem projeção internacional, né? E Tácito, bem aqui de Picos, que faleceram agora recentemente. Quer dizer, para mim, eu bebo dessa fonte, são boas referências. Gosto demais desse cidadão. Ei, Pádua, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e a gente vai te fazer aí algumas perguntas rápidas. Você quer fazer alguma pergunta eu antes? Quero. A cor que melhor define o Piauí para você? Seria só uma cor? Só uma cor. É o azul. Qual é a maior mentira que contam sobre o envelhecer? Essa é ótima. A maior mentira que contam sobre o envelhecer. Porque a gente vai envelhecendo, a gente sabe que as pessoas falam algumas mentiras. Eu chego no banco e eu assim, a melhor idade, digo, onde é que está a pior idade? Porque a melhor idade, olha, envelhecer dói, viu? Dói. Agora, a gente pode levar isso mais levemente. De maneira suave na nave, vai como se depender diz da por aí. cabeça das pessoas, cada um, mas Mas você está levando levemente? Eu sempre levei levemente. Mesmo na época do banco? Mesmo na época do banco, olha, eu nunca levei. Olha, quando eu saí do banco tomar cerveja. Porque o trabalho em banco é um negócio meio pesado. Não, né? mas aí é o seguinte: você se orienta, você determina, você executa aquilo que faz e que gosta. Eu disse assim: falar de banco não, tomar cerveja e ouvir música. Aí eu sempre fugi. Pádua, essa é boa. O som do vinil tem cheiro de quê? O som do vinil. O som do vinil, ele tem um cheiro tão gostoso ele preenche o espaço, o tempo, a memória, a cabeça. Ele tem cheiro de querer mais, de gostar mais, de ficar mais, de a gente se ligar naquilo. Eu sou muito de bastidores, muito de bastidores.
Eu quero saber como é que foi concebida a capa. Quem foi o capista? Em que época? Por que esse disco foi produzido? A beleza de um disco de vinil não está até na sequência da música. Então, eu tenho um cheiro de amor. Dia desses eu estive na casa do Pádua para fazer uma gravação. E aí era um quadro que tinha a imagem de Don Quixote. E aí ele colocou um disco sobre essa temática. E aí ele, sabe, ele vai viajando fazendo as ligações. E né? fazendo as ligações. Se a sua vida fosse uma música de A Batalha do Genipapo, ela seria um hino de guerra ou uma canção de vitória? Seria uma canção de vitória. Olhe, essa de degladiar sempre foi um peso, sempre foi. De vitória com leveza, de vitória, de... Olha, uma coisa é a seguinte, Deus nos deu a palavra, o dom de falar, para que nós não nos degladiássemos. Enquanto se puder falar, enquanto tiver o dom da palavra, você vai mostrando as suas razões, a sua maneira de se comportar e se sobrepor, botar as suas ideias. Eu nunca na minha vida, o meu pai também era assim. Então o que acontece, eu sempre levo a vida de uma maneira mais leve e enquanto tiver voz e vez, a gente vai executando para não entrar nas vias de fato. Hashtag lição de hoje, né? Obrigada, Pádua. Agradecimentos profundos assim, à sua vinda ao podcast. Espero que a gente tenha também recebido você com o carinho que você merece, né? Eu estou deveras lisonjeado, feliz demais por estar com vocês. Eu achei assim, vou ficar todo embaratinado, mas eu acho que vocês são leve, pegam leve, e foi um jeito bom. Eu estou, sinceramente, maravilhado. Só temos a agradecer pela sua presença. E aqui está uma pequena lembrança de um dos nossos patrocinadores. Vai levar presente. Tá bom, pode abrir. Opa, deve abrir. Né, Cândido? Lembrando que o perfil artístico do Pádua é Pádua, @paduapi.art no Instagram, tá? Você segue aí o Pádua para conhecer os trabalhos Beleza, dele. ótimo. Tem seu nome, Pádua. Tem meu nome? Desculpa, tem seu nome. Olha aí, do outro lado. Foi feito com carinho, né, Cândido Neto? Cadê? Dá pra... Pádua. Gente, Beleza? Caixa de Pandora Obrigado. Finalizando aqui. Obrigado. Lembrando que Caixa de Pandora trata de pessoas reais, né? De pessoas de sucesso, histórias reais, e tem um episódio novo. E sigam nossos semana. episódios aí nas nossas redes sociais. Obrigadão, viu? Obrigado a vocês. Obrigado. Até mais. Obrigado.